Olá, gente, tudo bom? Estamos ao vivo, estamos online. É um prazer estar falando com todo mundo. Queria, de início, agradecer todo o carinho e o convite de estar fazendo parte desse evento tão maravilhoso. Eu vou ter nos próximos 20 minutos um bate-papo com vocês e quero convidar todo mundo, quem quiser falar um pouco, colocar opiniões lá no chat, que a gente vai tentar responder, tá bom? Então, hoje a ideia é a gente falar sobre a educação STEAM, porque pais, alunos e professores precisam conhecer mais sobre esse conteúdo. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é um pouco sobre mim, né? Eu sou professor da área de computação do Instituto Federal de Roraima, sou doutorando em inovação lá pelo INPI, embaixador Campus Party. Esse é um convite que eu assim, me senti muito honrado de receber nos últimos anos. Sou campuseiro por 3 anos seguidos, essa é a minha terceira edição da Campus Party. A minha primeira edição foi aí em Goiás, presencial, espero voltar, com certeza. Sou esposo da Anne, pai da Lara e da Alice e um apaixonado por tecnologia. Esse é o ponto que me move durante todo esse trabalho de professor, pensar em como a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso conecta muito com o propósito da Campus Party. Bom, vamos falar um pouco sobre o STEAM, né? Quais são os desafios e soluções? Primeiro, da onde veio essa ideia e o que eles estavam pensando no momento da criação? O STEAM foi criado em 1990 lá nos Estados Unidos, né? Eles começaram a pensar a possibilidade de faltar mão de obra qualificada. Eles começaram a perceber que as pessoas não estavam buscando essas qualificações. Primeiro porque o professor resolvia o exercício lá na sala de aula e o aluno repetia. Ele não conseguia encontrar um sentido para isso. Então, a velha pergunta que todo aluno faz, acho que aqui no Brasil também se faz muito essa pergunta, é: para que isso vai me servir? De que jeito isso vai transformar minha vida? Por que eu estou estudando isso? E foi percebido um grande desinteresse dos alunos nas áreas de engenharia. A gente sabe que engenharia é um eixo estratégico de qualquer nação desenvolvida no mundo, né? Então essas são as grandes percepções que deram um impulso à criação da estratégia STEAM. Um outro ponto também é dentro da área de soluções. Então, quando eles começaram a pensar em soluções, o primeiro ponto é: a gente precisa integrar essas disciplinas que são apresentadas para o estudante, né? O estudante recebe tudo em caixinha, então a ideia é que essas caixas comecem a se conectar. É interessante também fazer um ensino mais eficaz e divertido. A gente percebe que quando a educação é mais lúdica, a educação é mais divertida, é mais fácil de você conseguir fixar o conteúdo. Então a ideia do STEAM é ser divertido também, a partir de uma metodologia chamada PBL, acho que algumas pessoas aqui já ouviram falar, que é a aprendizagem baseada em projetos e também a aprendizagem baseada em problema. A grande ideia é você criar uma estratégia de educação que estimule o desafio, que estimule a busca por uma solução. Então, dentro dos desafios e soluções, esse é o panorama geral da educação STEAM. O que a gente percebe aqui? Eu trouxe essa é uma pirâmide clássica, né? Sobre metodologia ativa e metodologia passiva. A gente percebe que quando as pessoas conversam sobre o assunto, perguntam, repetem, enumeram, praticam ou ensinam para os outros, eles têm uma retenção maior do conhecimento. Então, o tal do mão na massa, da cultura maker, não é só bonitinha ou tá na moda, mas também é muito importante para você atrair a juventude para o desenvolvimento de soluções educacionais, inovadoras e tecnológicas. Então, isso é uma percepção de quão bem uma metodologia STEAM faz dentro de um ambiente de educação. E, naturalmente, né, acho que é o título da palestra, como isso faz bem para o professor, que tem alunos mais estimulados, para os alunos que se enxergam no processo e para os pais também, que conseguem ver o motivo dos seus filhos estarem lá. Aí vem um pouco da estratégia do STEAM, né? É a junção de algumas palavras. Mas, de início, na criação do STEAM, não tinha o A. A criação do STEAM era a junção de práticas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Com o passar do tempo, eles começaram a perceber que o ambiente de artes era muito relevante no desenvolvimento desses projetos, porque trabalhava um ambiente humanístico.
Então, a parte de oratória, a parte de convencimento, a parte de colaboração, são pontos muito importantes. E, inclusive, a primeira vez que eu vi essa sigla foi na Campus Party, em Goiás, no palco, que era o palco da área Open, o palco STEAM. Então, a sigla mais recente trouxe toda essa abordagem de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Essa é a abordagem STEAM. Um outro ponto também interessante, mais para frente eu vou falar para vocês sobre instituições que trabalham em STEAM, né? Mas é pensar um pouco o triângulo que vai de encontro ao grande interesse da metodologia, que é trabalhar a educação para a vida, né? Então, você tem componentes específicos na base da pirâmide, né? Tanto na área de ciência, quanto na área de tecnologia, na área de engenharias, matemática e arte, e essas metodologias vão subindo para uma estratégia de multidisciplinariedade e de integração com foco à educação para a vida, né? Você ter uma realização como componente de vida. E aí alguns pontos que nos parece muito interessante dentro do ambiente STEAM. Para que a gente vai implantar isso dentro do ambiente educacional, dentro do ambiente empreendedor, um ambiente inovador, um ambiente de maker? Primeiro, focar na multidisciplinariedade. A importância de você conseguir conectar disciplinas, né? Não é só português, matemática, ciência, beleza. Como ciências casa com história, por exemplo. Como português casa com informática. Então, é uma discussão sobre integração que para o aluno é mega relevante e, na prática, a vida é assim, né? Quando você se forma, por exemplo, em direito, você vai precisar de outras habilidades além das habilidades que você estudou na faculdade de direito. Quando você estuda engenharia civil, por exemplo, você vai precisar de habilidades de computação, de habilidades da área de humanas. Então, essa integração, ela faz conexão à educação para a vida. Então, a estratégia STEAM é uma estratégia que você entenda que a vida não é em caixas. A vida é essa integração contínua. O outro ponto também é pensar a educação STEAM pela sensação de propósito. Quando você tem uma pessoa que trabalha a educação STEAM, ela consegue se enxergar a partir, cara, eu estou fazendo isso a partir de um propósito. Você também consegue ter uma sensação de protagonismo. É você se sentir construtor daquela solução. Diferente de você estar sentado numa cadeira, vendo um professor falando e não se envolvendo naquela solução. E aquela frase que eu falei no começo da apresentação, que é, professor, para que isso me serve? Para que essa disciplina vai me servir? Para que essa fórmula matemática ou essa tabela periódica vai me servir? A gente consegue transformar essa frase para uma outra frase que é, professor, eu consigo ver o porquê que eu estou fazendo isso. Falar, agora isso faz sentido para mim. Então, a educação STEAM, ela faz muito sentido para essa geração, faz muito sentido para esse século, inclusive de como isso pode se conectar com o mercado do trabalho, com o mundo do trabalho. Como empresas estão começando a usar essa estratégia para conseguir engajar os adultos também, né? Os adultos dentro do processo. Um outro ponto também, e esse é um ponto que chama muito a atenção dos professores, né? Existe uma discussão a nível do nosso país, que é a Base Nacional Comum Curricular. Essa base, ela estrutura basicamente como deve ser construída a educação básica, de uma forma geral. Se você começar a ler a Base Nacional Comum Curricular, né, BNCC, você vai perceber que o STEAM integra muito com as competências gerais da educação básica. Então, você pegar a BNCC, que é a sigla que a gente chama, e tentar encaixar essas relações. A própria BNCC já começou a entender a importância de você trabalhar integração e colaboração entre as disciplinas. A gente começa a perceber em relatórios como da OCDE, na área de educação, na área de inovação, relatórios do Fórum Econômico Mundial, que o futuro do trabalho já pensa criatividade, já pensa colaboração, e isso tem muito a ver com o desenvolvimento das habilidades STEAM aqui no Brasil.
Um outro ponto também que aparece com muita frequência na BNCC e que é reforçado pela educação STEAM é a cultura digital. A área de informática, a área de computação, ela deixou há muito tempo de ser uma coisa nerd, né, no sentido pejorativo da palavra, deixou muito tempo de ser uma coisa de profissional da informática. As profissões e as integrações de relacionamentos estão cada vez mais digitais. A gente está percebendo isso na pandemia, inclusive, né? Coisas que eram somente do dia a dia presencial, do ato físico, da tomada de decisão física, mudou para o digital. A Campus Party é um exemplo disso, né? Era uma conexão em um evento completamente presencial, mas que entendeu o movimento de modernização e se tornou digital. Então, essas conexões precisam, sabe, se valer da estratégia STEAM para explicar isso também para a nossa juventude. Então, acho que é uma estratégia que casa com a cultura digital, e a cultura digital está contida na BNCC. Então, se você é professor, se você é diretor de escola ou algum gestor, dá uma lida no STEAM, vê como isso pode integrar, né, pode conectar para melhorar a relação da sala de aula, tanto numa escola, no Instituto Federal, numa universidade, ambientes que desenvolvam a capacidade de geração de uma nova geração mais assertiva, né, mais dentro do processo, mais conectada. Aqui é um ponto muito bacana que eu queria me dedicar, né, a gente está com mais de 10 minutos, eu queria abrir também, se alguém tiver alguma pergunta, quiser colaborar com a discussão, algumas etapas do STEAM. A primeira delas é você estimular a investigação. Como é relacionado a desafio, como é que você estimula que as pessoas investiguem isso sem ter uma referência, né? Sem ter mais ou menos um rumo? Então existem técnicas de você conseguir descobrir, né? Aí vai para a fase 2, que é quando você começa a refinar que tipo de ferramentas você pode usar para a investigação, que tipo de ferramentas você pode usar para o descobrimento de proposta, né, de descobrimento de para onde você está navegando. Então, essas duas primeiras etapas são muito interessantes justamente para você entender que a vida não tem gabarito, que você tem que estar preparado para ambientes incertos. A terceira etapa é a etapa de conexão, e esse é um ponto muito relevante para a nossa educação. A gente foi criado, pelo menos eu, que tenho mais de 30 anos, numa cultura de que não pode conversar com um colega, não pode usar celular. E a gente percebe que nessa estratégia de conexão, é uma estratégia justamente que faz com que as pessoas conversem. Então, muitos ambientes STEAM falam, olha, pode trazer celular, pode conversar com um colega, troquem ideias de solução, talvez a sua ideia possa se conectar com a outra ideia. Então a gente está começando a perceber um mundo mais colaborativo, um mundo mais de co-criação, que é a quarta etapa, né? Quando você vai começar a prototipar. Você já saiu da investigação, você já definiu uma área dessa investigação que é a busca do descobrimento, você se conectou com pessoas relevantes, né? Você fez um conselho diverso, pessoas de múltiplas áreas que possam ajudar na sua jornada, e você caiu na área de protótipo, que é a área de criação. Como é que ferramentas você pode usar para criar um bom protótipo para ser testado. E a quinta e última etapa é a área de reflexão. É o momento em que você pode fazer uma palestra, fazer um pitch, né, uma palavra que está muito na moda no mundo startup, e aí você vai usar estratégias de oratória, aí a parte de humanas é muito importante, né, estratégias de oratória, estratégias de venda, estratégias de conexões, enfim. Esse é um fluxo que eu acho muito relevante, que a gente poderia aproveitar mais na sala de aula, para que os alunos entendam que, primeiro, não tem mais gabarito, a vida ela é muito dinâmica, muito líquida, e essas estratégias podem ajudar cada vez mais os nossos alunos, não só na sua vida, de uma forma geral, mas no ambiente de trabalho. Cada vez mais eles conhecessem a estratégia STEAM. Eu estou indo aqui caminhando para o final da apresentação, eu vi que a Bia já colocou aqui algumas perguntas, eu já vou responder. Se vocês tiverem mais perguntas também, considerações, pode colocar no chat aqui que a gente vai conversando. Esse é o caso prático que a gente tem aqui no Instituto Federal de Roraima. A gente roda um programa de desenvolvimento de startups dentro da sala de aula, no curso técnico de informática. E aí é o evento que a gente faz, né, o evento final, que a gente chama de Feira Tecnológica de Startups, em que a gente estimula empresas nascentes. Então, são
alunos que estão na sala de aula, obrigado Bia, Bia está me ajudando aqui no horário, são alunos que estão na sala de aula que formam equipes, né? Formam equipes startups que a gente chama de empresas nascentes. E aí essas empresas são avaliadas por empresários. A banca de avaliadores não são professores, são empresários que vão bater um papo, trocar uma ideia e, quem sabe, fazer um investimento. Então a gente fez esse evento, que foi o último evento presencial em 2019, né? 2020 por conta da pandemia a gente fez digital, mas era a ideia de trabalhar toda a parte de criação, prototipação e reflexão, que é a última etapa da metodologia STEAM, de como eles conseguiam vender a ideia e convencer que aquilo era útil, né, que aquilo era, que, de uma certa forma, aquele produto resolvia uma dor real, um problema real. Aqui a gente tem os alunos conversando, o nosso curso, que roda a plataforma STEAM, é um curso de técnico em informática, então eles desenvolveram softwares e estão apresentando para os empresários locais aqui de Roraima. Chegando ao final, né, eu tenho mais uns 2 slides, mas isso representa muito a metodologia STEAM para mim quando eu penso na juventude. A gente rodou toda a estratégia curricular de uma disciplina de projetos com uma estratégia startup, uma estratégia STEAM. Então a gente termina o ciclo anual com essa cara. A gente tem aqui os professores, né, o professor Emílio, eu estou bem aqui, alguns outros professores, a gente tem uma integração, por exemplo, as equipes que venceram aqui com cheques, um destaque aqui para um amigo da Campus Party, Felipe, que foi o meu grande mentor aqui da Campus Party, estava aqui em Roraima pela Unicef, então foi um dos avaliadores, a professora Sandra, naquele momento, como reitora, a gente consegue, o Wilson, como a nossa incubadora de empresas, também estava aqui na avaliação, então a gente consegue trazer uma integração bem interessante para um final que a gente quer, que os alunos saiam do ambiente da educação, entendendo um propósito de por que eles estavam ali aprendendo. Essa metodologia está dando super certo, o STEAM está dando super certo para a gente dentro do Instituto Federal. Para finalizar, Vinícius, eu quero saber um pouco mais. Quero saber um pouco mais sobre o projeto. Recomendaria 2 livros. Esse primeiro aqui está em inglês, mas está bem facinho para crianças, né? Que são 100 atividades fáceis de STEAM. Está disponível para comprar nas plataformas digitais, né? E esse também é um livro muito bom, que é o STEAM na Sala de Aula. Vinícius, eu gostei do assunto, mas além de livro, tem alguma instituição que trabalha STEAM, que eu possa pegar apostila, que eu possa ver fórum? Tem. Eu recomendaria essas instituições, essa inclusive que eu usei a pirâmide na apresentação, que é o STEAM Education, se você dá um Google consegue. Esse instituto aqui que trabalha a integração artística e STEAM também é uma outra instituição bem interessante. E aqui no Brasil a gente tem a Tech Camp Brasil, que faz esse desafio, que é o STEAM Inovação na Educação. Dá um Google, que tem bastante material legal, uma experiência bem interessante para vocês começarem a replicar. Eu acho que essa é a estratégia da conversa de hoje. Vocês perceberem que dá para fazer, que não precisa de muito dinheiro, é mais a forma como a gente trata o desenvolvimento da educação, e o resultado é bem interessante. Eu me despeço aqui, agora eu vou ler a pergunta que veio, né? Mas já queria dizer que, se quiserem conversar mais sobre o assunto, esse é meu site geral, tem várias informações, palestras, inclusive os slides dessa apresentação é uma pergunta clássica. Vinícius, onde eu encontro os slides? Os slides vão estar nesse link, conecta.bio/oviniciusprof, e as minhas redes sociais, se quiserem me encontrar na rede social, o Vinícius Prof. Tá bom, gente? Eu agradeço. Eu vou responder uma pergunta que apareceu aqui no chat. Vinícius, como você vê essa metodologia a nível de estrutura e recursos em sua prática? Olha, dá para começar a fazer o STEAM com R$0. É claro, se você tiver investimento, se você tiver condições de investir com outras estratégias, é claro que essa experiência vai melhorar muito. Mas só de você juntar professores para fazer um projeto que sirva para várias disciplinas, isso já vai ser maravilhoso. Se você conseguir mostrar para o aluno que dentro de um mesmo problema você pode tirar uma experiência científica, você pode tirar uma experiência de tecnologia, acho que essa parte é muito bacana para a juventude, uma parte de engenharia, uma parte de artes e uma parte de matemática, na mesma solução. Isso é muito encantador para o estudante. Então, eu até recomendaria, eu não tenho... Bia, se puder botar o nome da pessoa que me fez a pergunta, eu não sei se é professor, se é aluno, mas, assim, recomendaria começar
com um projeto entre professores. Juntam os dois, a gente começou, o nosso projeto começou em 2014, eu e o professor George Almeida, a gente começou a trabalhar sobre isso, e o projeto foi crescendo. Começa com 2 ou 3 pessoas, Messi Oliveira, obrigado, Bia. 2 ou 3 pessoas, professores, tentem integrar a disciplina, fazer com que seja um projeto que consiga navegar dentro dessas áreas, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E dá uma olhada nesse material que eu mandei das instituições, que tem bastante conteúdo gratuito dentro dessas instituições. Uma outra pergunta que me colocaram aqui no chat também é sobre Design Thinking seria um pouco essas etapas? Sim, Design Thinking é uma estratégia que não necessariamente engloba essas 5 áreas, né, mas é uma metodologia ativa que pode ser integrado STEAM e Design Thinking. Então, se você já conhece Design Thinking, com certeza você não vai ter nenhuma dificuldade para utilizar a metodologia STEAM. A gente está numa força constante aqui no Brasil do fortalecimento da ciência. Esse é um tema muito relevante, inclusive, por conta da pandemia, a ciência que desenvolveu os conteúdos e a tecnologia que desenvolveu a vacina. Então, a gente precisa aproximar isso para quem está estudando, desde o comecinho, e principalmente agora, a juventude adulta, vou chamar assim, as pessoas de 20 anos para cima que estão entrando no mercado de trabalho, estão precisando se ressignificar. Com certeza, a aprendizagem STEAM vai fazer muito bem para você que está começando. Tá bom? Temos mais alguma pergunta, Bia? Ou tá certo, entendo. Então, queria agradecer primeiro o pessoal que está aqui nos bastidores, galera voluntária que está fazendo um ótimo trabalho, agradecer a Campus Party de uma forma geral, agradecer o meu mentor na Campus Party, o Felipe, e fico disponível para a gente conversar. Acho que a Campus Party é um ótimo ambiente de conexão. Então, vai lá no meu site, conecta.bio/Vinicius Prof, ou na rede social, qualquer rede social, LinkedIn, Instagram, ou Vinicius Prof, para a gente continuar essa conversa. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.